Bem-vindos! Hoje a gente vai fazer um mergulho num texto que tem milhares de anos, mas parece que foi escrito para hoje. É o capítulo 2 do livro de Joel. Um texto bem intenso, né? Muito! E a gente tem aqui uma coleção de comentários, de análises para nos ajudar a decifrar essa mensagem. E o nosso desafio aqui é entender o que essa história de gafanhotos, de trombetas, de profecias, o que isso tem a ver com o nosso mundo, sabe? Pois é, e é um desafio porque esse capítulo é uma verdadeira montanha-russa emocional. Ele começa, assim, no fundo do poço, com um desastre total, e termina com uma das promessas de esperança mais radicais que existem. Exato. É um texto sobre crise, arrependimento e uma promessa de recomeço. É visualmente muito forte, cheio de imagens que marcaram a história. Bom, então vamos lá, vamos começar pelo caos. O capítulo já abre com um som de pânico, né? Toquem a trombeta em Sião. É o equivalente a todas as sirenes de emergência da cidade disparando ao mesmo tempo. Exatamente. Era o alerta máximo para uma calamidade nacional. E o que significava exatamente esse alarme com o chofar, a trompeta? Significava que o pior estava acontecendo. E o texto dá um nome para essa calamidade. O Dia do Senhor. Que, pelo jeito, não é um dia de festa. De jeito nenhum. As fontes são unânimes, descrevem como um dia de escuridão e densas trevas. E essa escuridão, ela é literal ou é mais uma metáfora para o desespero? Olha, provavelmente as duas coisas. Literalmente, uma praga de gafanhotos naquela escala era algo apocalíptico, sabe? Estamos falando de bilhões de insetos formando uma nuvem tão densa que podia sim bloquear a luz do sol. Nossa! Como na praga do Egito. Mas a imagem vai além, claro. É a escuridão da angústia, do medo, da confusão. É o fim do mundo como eles conheciam. Exato. As fontes comparam com gafanhotos, mas a descrição não é de simples insetos. Eles têm uma disciplina militar que é assustadora. A descrição é cinematográfica. Eles avançam como homens de guerra, marcham em formação perfeita, não empurram uns aos outros. Que loucura! Nada detém eles. Muros, barreiras, eles passam por cima de tudo. E o detalhe mais aterrorizante, eles invadem as casas pelas janelas, como ladrões. Puxa! O barulho deles é comparado a chamas de fogo que devoram. É a imagem da aniquilação total, metódica e inevitável. Essa disciplina é impressionante. Soa quase sobrenatural. As fontes comentam sobre isso. Com certeza. E é aí que a coisa fica mais profunda. Uma das nossas fontes, o Comentário Bíblico Adventista, aponta para um duplo significado. Sim, a praga de gafanhotos pode ter sido um evento histórico real. Certo. Mas ela também funciona como uma metáfora perfeita para outra coisa que o povo temia. A invasão de exércitos. Exatamente. Exércitos estrangeiros, como os da Babilônia, que também eram conhecidos por essa organização, por esse poder destrutivo. Então a crise física, a praga, é um espelho de uma ameaça política e militar? Perfeito. E o pastor Heber Todt-Armi, na análise dele, leva isso para o campo pessoal. Ele diz que os males deste mundo são sinais claros de que precisamos urgentemente alinhar nossa vida com a vontade divina. Um despertador. É isso. A crise, seja ela qual for, funciona como um alarme barulhento que nos força a parar e perguntar: ok, para onde a gente está indo? E aí, no meio desse barulho todo, quando a gente espera que a próxima frase seja corram para as montanhas, o texto dá uma virada de 180 graus. É uma virada em tanto. Surge um convite. Convertei-vos a mim, de todo o vosso coração. Mas a parte que realmente me pegou foi a que vem depois. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Isso parece incrivelmente direto, quase um ataque à religiosidade da época. É uma provocação, não é? É uma provocação brutal e muito necessária. No contexto deles, rasgar as roupas era o ato público padrão para expressar luto, desespero. Era um ritual, sabe? Algo que se fazia para ser visto. Entendi. A parte externa. Exato. E o profeta Joel olha para isso e diz: chega de show. Não quero o espetáculo da sua dor, quero a sua dor de verdade. Não me interessa o tecido rasgado, me interessa o coração quebrado. Nossa, que forte.
é um chamado para abandonar a performance religiosa e buscar uma transformação real interna. A comentarista Rosana Barros chama isso de cristianismo de aparências. Nome perfeito. É aquela fé só para postar na rede social, mas que não muda nada por dentro. Exatamente isso. E o Weber Totti-Armi aponta que esse não era um problema só daquela época. Ele fala do perigo do sincretismo religioso, que é a mistura de crenças. Certo. Naquela época, o povo misturava a adoração a Deus com rituais de povos vizinhos. E ele traça um paralelo direto com hoje. E que paralelos seriam esses? São bem concretos. Ele menciona, por exemplo, cristãos que flertam com superstições ou rituais que não têm nada a ver com a fé. Mas ele vai além. Fala do materialismo como uma forma de sincretismo. Como assim? A gente diz que serve a Deus, mas a nossa vida é uma corrida frenética por sucesso, por dinheiro, por status. Como se isso fosse o mais importante. Entendi. E por fim, o relativismo moral. Aquela ideia de que verdade é o que eu sinto, tratando os princípios bíblicos como um cardápio onde eu só escolho o que me agrada. Em todos os casos, é uma religião de fachada. Um coração dividido. Exato. Isso me leva a um ponto teológico que pode ser meio confuso. O texto sugere que, se o povo se arrepender, Deus se arrepende do mal. Peraí, Deus muda de ideia? A gente consegue convencer Deus a mudar de plano? Essa é uma pergunta crucial e a resposta que as fontes dão é fascinante. Não, Deus não muda de ideia como nós mudamos. Ele é imutável. O ponto aqui, que é quase um paradoxo, é que o arrependimento não serve para mudar Deus, mas para nos mudar. Para nos alinhar com o que Ele sempre quis para a gente. Então uma mudança de rota, nossa, não dele. Exatamente. O comentário bíblico adventista explica de uma forma muito clara. A oração não altera a mente de Deus, mas altera a condição da pessoa que ora. Ao cumprir as condições para o perdão, a pessoa se move para um novo lugar, uma nova realidade. Certo. E nesse novo lugar, Deus, agindo de acordo com seus princípios eternos, pode suspender o juízo, que era a consequência natural das ações de antes. A mudança acontece em nós e no nosso destino, então, não no caráter de Deus. Perfeito. É isso. Uau! Essa ideia da mudança interna é muito poderosa. Mas como é que o texto liga isso com a promessa de restauração? Porque a mudança de tom a seguir é impressionante. Muda completamente. A atmosfera vira outra. Parece que a tempestade passou e o sol apareceu. Exato. E Deus não só perdoa, Ele promete restaurar. E Ele usa aquela frase que, nossa, é uma das mais citadas da Bíblia, né? Qual? Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Ah, sim, é linda essa frase. Pensa no peso disso. Não é só sobre devolver a colheita deste ano. É sobre compensar o tempo perdido, o sofrimento, o trauma. É uma restauração completa. Completa. E não é só material, tipo, vou dar comida para vocês de novo. Tem algo mais. Tem. A restauração é dupla. Tem o lado material, claro, a promessa de fartura, mas o foco principal vira a restauração espiritual. E o símbolo central para isso é a chuva. A chuva. Sim, o texto fala das chuvas temporã e serôdia. Para eles isso era literal e vital. A chuva do outono, a temporã, preparava o solo. A da primavera, a serôdia, amadurecia os grãos para a colheita. Ok, mas como a gente sabe que essa chuva não é só chuva? O que dá a pista de que isso é um símbolo para o Espírito Santo. Ótima pergunta. A pista está no que vem depois da promessa da chuva. O texto diz: "E há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne." Ah, a conexão é direta. É direta. A chuva física, que traz vida à terra seca, vira a imagem perfeita da chuva espiritual, que traz vida a corações secos. E os comentaristas veem um padrão nisso. Que padrão? Pense nisso como duas fases. O comentário adventista sugere que a chuva temporã, a primeira, foi o derramamento do Espírito no dia de Pentecoste. Foi o start da igreja cristã. Certo. A chuva seródia, a tardia, é vista como uma promessa para o futuro. Um derramamento final ainda mais poderoso do Espírito que prepararia o mundo para a colheita final. E o mais incrível dessa promessa é o alcance dela. Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Isso soa totalmente revolucionário para uma sociedade antiga, tão hierárquica. Completamente evolucionário.
As fontes fazem questão de ressaltar como essa promessa quebra todas as barreiras. Não tem distinção de gênero. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Quebra a barreira da idade. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E, o mais chocante para a época, quebra a barreira social. Também sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito. Mulheres, jovens, idosos, escravos, todos. Todos, com acesso direto a essa experiência. E não é só um sentimento bom. É uma promessa de capacitação sobrenatural. Foi exatamente essa profecia que o apóstolo Pedro usou para explicar o que estava acontecendo no Pentecostes. O que nos joga de volta para o nosso tempo, né? Uma das nossas fontes, a Rosana Barros, ela descreve um quadro do cristianismo hoje que soa muito familiar. Sim. Ela fala de caos, de divisões, uma guerra de teorias humanas que abafa a voz de Deus. E para ilustrar, ela compartilha uma experiência pessoal. Um sonho. E é uma visão muito forte. No sonho, ela está num grande acampamento de guerra. Mas o perigo não vinha do inimigo do lado de fora. Era interno. Era interno. Desunião, murmuração, falta de foco. E a solução que apareceu no sonho não foi construir um grande templo ou um palco, mas algo muito mais simples e poderoso. Que era? A ordem era para que todos estivessem espalhados orando. Um exército de oração. Exatamente. O sonho cria um contraste perfeito. No início do capítulo, a gente tem o exército de gafanhotos, organizado para destruir. Certo. No final, a visão propõe o verdadeiro exército de Deus. Não um exército de teólogos brigando, nem de murmuração, mas um exército de pessoas em oração. Espalhados, mas unidos num propósito. É isso. É nessa condição de humildade e de dependência que a promessa da chuva do Espírito pode se cumprir. O capítulo termina com aquela promessa que ecoa até hoje. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E fala também dos sobreviventes, ou de um remanescente. O que isso quer dizer? Quer dizer que a porta da salvação está aberta para qualquer um que busque a Deus com sinceridade. A palavra hebraica para sobreviventes, siredim, significa literalmente fugitivos. Fugitivos. Sim. São aqueles que escapam do juízo, não por serem melhores, mas porque atendem ao chamado de Deus. Os comentários apontam que a profecia era condicional. Foi feita para a nação de Israel, mas como eles não cumpriram plenamente as condições, a promessa se estendeu. Se estendeu para o Israel espiritual, que é a igreja formada por gente de todas as nações. A promessa continua de pé, mas a condição para recebê-la nunca mudou. Invocar o nome do Senhor. Então, resumindo o que a gente tira de tudo isso, a jornada desse capítulo é impressionante. A gente sai de uma crise total, de um cenário de filme de terror, passa por um chamado para uma honestidade brutal consigo mesmo e chega numa promessa de restauração que parece, sei lá, boa demais para ser verdade. Pois é, e acho que a grande ideia é que a segurança verdadeira não está em tentar construir uma vida livre de crises. As crises, os gafanhotos de Joel, eles virão de uma forma ou de outra. Certo. A segurança está em ter um relacionamento autêntico com Deus, baseado nesse arrependimento genuíno. A mensagem final de Joel 2 é de um otimismo radical. Mesmo depois da destruição completa, o plano de Deus não é punir, é renovar. E mais, ele promete nos equipar para essa nova fase com o seu próprio Espírito. Isso me deixa com uma última provocação. As fontes enfatizam que essas promessas incríveis dependem de uma condição: rasgar o coração, um arrependimento sincero. Como resultado, o texto promete sonhos, visões, profecias, coisas que, no nosso mundo tão racionalista, muitas vezes a gente descarta. A questão que fica para mim é: como seria se uma comunidade inteira, não só uma pessoa aqui e outra ali, mas uma vizinhança, uma cidade levasse essa condição a sério? Que tipo de transformação, não só pessoal, mas coletiva, a gente poderia testemunhar se essa dimensão espiritual prometida de forma tão viva fosse realmente vivida em conjunto?